Então vamos fazer assim. Nós estamos a considerar uma máquina que enche sacos com açúcar. E ela está regulada para encher os sacos em média com 16 kg. Entretanto, eu não sei como é que a máquina funciona, de maneira que fui escolher ao acaso 15 sacos da produção e fui controlar, medir o peso de cada saco. Vamos admitir que o peso dos sacos é a distribuição normal. Portanto, população variável aleatória de interesse. X designa o peso de cada saco preenchido pela máquina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. X é uma variável que se assume com distribuição normal. Não faço ideia quanto é que é o valor esperado, não se diz nada. Não faço ideia quanto é a variância, também não se diz nada. Tenho uma amostra, X traço por baixo. A dimensão desta amostra é 15. Nós sabemos que a dimensão é extremamente importante na definição da variável aleatória fulcral, porque determina os seus graus de liberdade, muitas vezes, você precisa ter cuidado com isso e a expressão. E depois tenho as 15 componentes discriminadas da amostra. Ok, já está. Primeiro problema, estimativa pontual. Nós sabemos que a estimativa pontual para o valor esperado é a média amostral, soma as 15 componentes e divide por 15, e sabemos que a estimativa pontual para a variância é a concretização daquele estimador S², que nós falamos a semana passada, está no formulário de uma maneira, mas é preciso saber a outra expressão. Então, vou utilizar aqui a outra, variância amostral. Considero o quadrado das componentes, a soma, menos 15 vezes a média amostral ao quadrado, dividido por 14. Então, neste momento, tenho uma estimativa pontual para a variância, que é a média, para o valor esperado, que é a média amostral. Tenho uma estimativa pontual para a variância, que é a variância amostral, que é a concretização do estimador S², está aqui. Tenho aqui uma cábula, nós calculamos estes valores com muito cuidado. Já se sabe, eles condicionam o exercício todo. Tenho aqui a cábula, vou cortar isto. Então, média amostral é 15,92, portanto, a estimativa pontual para o valor esperado é 15,92. A estimativa pontual para a variância é 0,02314, está ali, está bem? Portanto, eu aqui tenho estimativa pontual para o valor esperado, estimativa pontual para a variância, depois de feitos os cálculos. Okay. Agora, o exercício na linha B diz assim, que evidência fornece a concretização do S² sobre a hipótese de variância igual a 1/4. Portanto, a pergunta é, de que forma é que esta estimativa pontual me permite tomar uma decisão em relação a este H0? Eu quero então fazer um teste de hipóteses com este H0. Pronto. Vamos considerar aqui várias coisas. Em primeiro lugar, eu vou decidir qual é a simetria do H1. Diga uma coisa, querem um H1 bilateral ou unilateral? A variar podemos fazer um unilateral. Unilateral. Então, se eu quiser escolher um unilateral, eu gostava de deixar aqui uma nota que é, como é que eu decido qual é o lado que me interessa? Vou para a esquerda ou para a direita? Uma boa indicação é observar o seguinte, a estimativa pontual para o meu parâmetro está à esquerda da conjetura. Estão a ver? É muito mais pequeno que a conjetura, mas está à esquerda. Portanto, como está à esquerda da conjetura, nós vamos discutir à esquerda.
Porque a estimativa pontual está à esquerda da conjetura, nós vamos observar valores à esquerda da conjetura. Pronto. Segunda pergunta, muito importante para toda a gente. Vamos pensar intuitivamente, que isto é muito importante a todo o entendimento intuitivo que nós tenhamos. Diga uma coisa. Alguém põe a conjetura que a variância é 1/4. Isto aqui é uma conjetura relativa à variância. Mas, entretanto, aquilo que vocês leem do universo, aquilo que vocês obtêm da natureza, ou seja, aquilo que nós observamos no universo onde esta máquina trabalha, é que a estimativa pontual para a variância é isto. Quando vocês comparam aquilo que leem do universo com a conjetura que eu vos dou, o que a intuição vos diz? Que vocês vão rejeitar H0 ou não? Parece que vamos, porque a diferença é bastante grande. Exatamente. A diferença entre aquilo que o universo diz que está demonstrado na amostra, está demonstrado na estimativa pontual, e a conjetura é brutal. Portanto, eu estou a pensar em fazer o teste e estou a aguardar rejeitar o H0, e ainda por cima, como a diferença é tão grande, eu estou à espera de rejeitar com muita facilidade. O que é rejeitar com muita facilidade? É ter um valor P pequenino, é fazer muito pouco integral para rejeitar. O integral é trabalho, nós temos que fazer aquele trabalho debaixo do gráfico. Portanto, eu estou à espera que o valor P seja baixo. Agora, vamos construir. Então pronto, tenho estas observações e agora vamos construir. Não tenho nível de significância. Portanto, eu vou ter que tomar uma decisão com base no valor P. Eu vou ter que definir o valor P, calcular o valor P e decidir depois do valor P. Ok, já sei. Variável aleatória fulcral. Nós sabemos que na tabela existe um único caso para a variância. Vamos recordar só, dar uma vista de olhos para não esquecer isso. Há um único caso para a variância. Ver assim de longe. Quadrado preto é a única função densidade-probabilidade não simétrica. Vamos colocá-la ali. N-1 é só quadrado. N-1 é só quadrado. Divido por sigma quadrado. É um Q quadrado. N-1. Isto é o estimador para aquele parâmetro, cuja concretização é aquela coisa. Sei o que é. N é a dimensão da minha amostra, que era 15. Pronto. Vou forçar a minha variável aleatória fulcral a respeitar a conjetura. E vou definir a estatística de teste. Que é de Q quadrado 14, multiplico o estimador, divido por 1/4. Ou seja, 56 vezes o estimador. É só isso. A distribuição, quando H0 se verifica, é um Q quadrado 14. Gráfico. Função densidade-probabilidade unicamente à direita. Portanto, estamos a considerar que a estatística de teste, que é um Q quadrado 14, função densidade-probabilidade, uma coisa com este aspecto. Valores observados neste eixo. Falta-me o meu valor observado, naturalmente, que vem da amostra. Valor observado, que é minúsculo, 56 vezes a estimativa pontual. Vou buscar aqui a minha cábula. Está aqui, sensivelmente 1296. Aproximadamente 1296. Ok. No meu desenho vou marcar o valor observado. Imaginemos que ele está aqui. Não sei bem exatamente onde é que está em função do integral, mas vamos pensar que ele está aqui. Portanto, Q minúsculo
é o valor observado. É sensivelmente 1,296. Okay. Agora, vamos construir o valor P. Primeira coisa, região de rejeição determinada pelo valor observado. Atenção que o H1 para a esquerda. A sugestão do Daniel era que fôssemos para a esquerda. Portanto, a minha região de rejeição é à esquerda. Atenção, aqui uma nota no caso da variância. Na minha distribuição Q quadrado, qual é o grande problema à esquerda? É o zero. Quando eu tenho valores observados à esquerda, quando eu tenho valores observados junto ao zero, eu tenho aqui um grande problema. Portanto, o meu problema aqui à esquerda é no zero, o meu problema aqui à direita é no mais infinito. Eu estou a pensar à esquerda. Portanto, a minha região de rejeição é um intervalo que começa no problema gigante à esquerda, que é o zero, e se é determinada pelo valor observado, vai até o valor observado. Ou seja, a minha região de rejeição é isto. O intervalo que vai de 0 a 1,296. É a região de rejeição que respeita a simetria do H1 e é definida pelo valor observado, está aqui, naquele intervalo. Vamos aumentar. Isto aqui é W V0, determinada pelo valor observado. O valor P é o integral associado àquilo. Portanto, eu vou ter que calcular esta área que eu estou a exemplificar aqui no meu desenho. Esta coisa será o valor P. Está bem? Como é que eu vou calcular o valor P? Bom, vou definir primeiro o valor P aqui embaixo. Portanto, vou escrever exatamente aquilo que acabámos de representar no desenho. Vou escrever em matemática, o valor P é a probabilidade. Vou só pôr aqui. Definição do valor P. O valor P é a probabilidade da minha estatística de teste que pertencer àquela região de rejeição, ou seja, a probabilidade da minha variável estar à esquerda do valor observado. É só isso. Portanto, olhando bem para ali, eu tenho a função de distribuição de um Q quadrado 14 no ponto 1,296. Faz sentido, vamos olhar aqui para o desenho, outra vez. Eu tenho aqui o gráfico da função de densidade e probabilidade. Tenho o valor observado ali parado, o valor P, a área à esquerda, portanto, a função de densidade é a função de distribuição do valor observado. É só isso que está ali. Agora, como é que eu vou calcular isto? Preciso da tabela 6, a última tabela do curso. Vamos lá. Quando nós analisarmos a última tabela do curso, que é esta aqui, a 6, nós sabemos ali em cima no cabeçalho que ela diz que quadrado n. N é grau de liberdade, linha 14. Vamos à linha 14. Na linha 14, o que acontece? Nós queremos, isto é uma tabela de quantis. Como é uma tabela de quantis, nós vamos fixar-nos na linha 14, porque são os graus de liberdade da nossa variável, da nossa estatística de teste. Vamos fixar-nos aqui na linha 14. E o raciocínio é, para podermos calcular a função de distribuição do Q quadrado 14 no ponto 1,296, vamos colocar 1,296 entre quantis. Vamos colocar 1,296 entre quantis. Ora, nesta tabela, o primeiro quantil é logo maior que 1,296. Portanto, nem sequer é preciso colocá-lo entre dois quantis. Ele está logo, é logo mais pequeno do que aquele. O que quer dizer assim? A tabela está-me a dizer assim, o valor do quantil que está na tabela, que é este valor aqui, é maior
do que o meu valor observado. Eu não preciso encaixar o meu valor observado entre dois, porque o primeiro que está na tabela é logo maior que aquele. Então, se este valor que está na tabela é maior que o valor observado, a função de distribuição no valor observado, que é a área amarelo, é mais pequena do que a área, a cor-de-rosa, à esquerda deste, que seria este valor aqui. Este valor aqui, pela tabela, é 0,05%, estão a ver o que eu estou a dizer? Portanto, o valor P é mais pequeno do que 0,05%. O valor P é pequeníssimo. Portanto, eu posso rejeitar o H0 para todo o nível de significância maior que o valor P, eu posso rejeitar H0 para todo o nível de significância maior do que 0,05%. Faz sentido de acordo com o que tínhamos discutido antes. H0 é muito fácil de rejeitar. Eu não tenho que fazer integral quase nenhum para poder rejeitar o H0. O H0 não faz sentido nenhum. A única coisa que nos falta agora escrever para concluir o exercício é: eu sei que o meu valor P é menor do que isto. Portanto, qualquer que seja o nível de significância maior ou igual do que 0,5%, eu posso rejeitar H0 a esse nível de significância. Portanto, o integral é muito pequenino, H0 é completamente não razoável.